Você já parou para pensar que os indicadores fazem parte da nossa vida? Que quando você solicita uma corrida no Uber e no final você tem que avaliar essa corrida, você está fornecendo dados que vão se tornar um indicador? Nesses momentos e em muitos outros da nossa vida, a gente utiliza indicadores ou fornece dados que vão se transformar em indicadores. Eu sou a professora Fernanda, essa é a disciplina de gestão de indicadores e hoje a gente vai falar sobre a coleta e medição de dados. Qual que é o objetivo da nossa aula? É discutir a importância da medição de desempenho nas organizações, abordando sua relevância na gestão e como a coleta e medição de dados são fundamentais para o sucesso organizacional. Então, a gente tem os indicadores. Para poder, de fato, utilizar eles, a gente precisa de dados, né? Então, a gente tem que coletar e mensurar esses dados para, no final, poder fazer as nossas análises baseadas aí nos indicadores. Então, pensando nesse processo de gestão de indicadores, primeiro passo é definir os objetivos. A gente define os objetivos de acordo com a missão, visão e valores de uma empresa. Então, a gente tem que entender ali a realidade da empresa, conhecer a sua missão, visão e valores. Por exemplo, uma missão da empresa pode ser proporcionar soluções inovadoras e sustentáveis para o cliente, certo? Então, é a missão. O que ela tem como objetivo ali de vida, da existência dela? É proporcionar essas soluções inovadoras, sustentáveis. E ela também vai ter uma visão. A visão dela pode ser, por exemplo, ser reconhecida como líder no mercado, impulsionando a inovação e a excelência. Então, essa visão é como ela se vê. Então, ela se vê como líder no mercado, sendo ali a melhor no que ela faz. E ela também vai se basear, né, nesse processo nos valores. Então, ela tem seus valores, integridade, comunidade, preservar ali, né, a relação em comunidade. Então, ela vai ter ali alguns valores e esses valores vão ser fundamentais para ela pautar todo o negócio dela também. Então, pode ser valores como integridade, inovação, colaboração. Uma vez que a gente conhece esses objetivos, a visão, a missão e os valores da empresa, a gente pode selecionar os indicadores. E a próxima etapa, uma vez que a gente já selecionou esses indicadores, é coletar e mensurar dados. Então, a gente precisa encontrar aí as fontes de dados para nutrir esses nossos indicadores, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo aí de medição de desempenho. Então, ele é o pilar essencial na gestão organizacional que orienta a organização na direção de suas metas e objetivos. Então, a empresa tem sua missão, visão, valores, né? Que é geralzão. Então, com base nisso, ela vai se programar, vai pensar nas suas estratégias de curto, médio e longo prazo e vai estabelecer objetivos e metas, ok? E a medição de desempenho é muito importante, é essencial para que ela consiga, de fato, cumprir essas metas e objetivos. E também é essencial para monitorar, controlar, comparar e validar aí hipóteses relacionadas ao desempenho organizacional. Então, se eu tenho os indicadores, se eu tenho essas informações, eu posso monitorar o que está acontecendo com a empresa. Eu posso controlar também. Não estou satisfeito, não atingi o meu objetivo. Eu vou ali e mudo a estratégia, certo? Então, a gente tem o controle, né? Também podemos comparar um período com o outro e validar, né, alguma hipótese, alguma coisa aí que a gente pense que seja uma possibilidade. Às vezes, os dados que a gente consegue aí através dos indicadores pode validar esse pensamento. E a gestão, né? É importante a gente ter em mente que a gestão do desempenho envolve aí a coleta, a medição e acompanhamento constante dos indicadores. Então, a gente vai medir, né, tudo relacionado ao nosso objetivo, vai estabelecer os indicadores, vai coletar aí os dados e mensurar. Quais são as práticas essenciais aí nesse processo, então, de medição? Como a gente viu, primeiro a gente definir objetivos claros. Depois a gente vai o quê? Selecionar indicadores relevantes. Para daí, uma vez que eu já sei o que eu quero medir, eu vou planejar a coleta de dados. Eu tenho que saber, para eu medir a satisfação, da onde vão vir os dados? Eu já tenho esses dados? Não tenho. Então, o que eu vou fazer para conseguir? Eu vou ter que aplicar um questionário com os clientes.
Então eu vou me planejar para conseguir coletar esses dados. Eu também tenho que validar as fontes, por quê? Porque os dados eles têm que ser confiáveis. Eu tenho que saber de onde eles vêm, se são confiáveis, certo? Por exemplo, é um questionário. Como esse questionário foi aplicado? Realmente foi o cliente que respondeu? Eu tenho que validar a fonte. Também tenho que fazer a manutenção e automação. Não basta eu medir uma vez a satisfação do cliente, fazer ele responder ali, aplicar uma vez só o questionário. Isso tem que ser um processo, né? De tempos e tempos eu tenho que verificar aí a satisfação do meu cliente. E às vezes vão existir alguns indicadores que a gente pode automatizar essa coleta de dados. Então, se for possível, a gente automatiza. E é importante estabelecer prazos. Então, de quanto em quanto tempo eu vou verificar a satisfação do meu cliente? A cada 6 meses? Tá bom? Tá bom. Então, eu coleto os dados e a cada 6 meses eu avalio mais profundamente para ver como estão ali os meus indicadores. É importante também a gente ter uma documentação detalhada e ter a rastreabilidade desses dados, ou seja, a gente conseguir verificar ali a fonte da onde eles vieram, né? Não pode ser uma caixa de Pandora que você não abre e não sabe o que vai sair dali. E é importante a gente sempre revisar e atualizar, né, todo esse processo, a gente olhar para os nossos indicadores, ver se eles ainda atendem à nossa necessidade, ver a questão da coleta de dados, tem algo que pode ser melhorado, aprimorado, automatizado. Então, é importante essa questão de revisar e atualizar. Agora, vamos falar da coleta de dados em si. Ela envolve a aquisição de informações relevantes e quantificáveis relacionadas ao desempenho. Então, tem que ser relevante e quantificável, né? Eu quero medir algo. A gente viu que a gente pode usar tanto dados quantitativos quanto qualitativos, mas tem que ser mensuráveis. Então, envolve a aquisição dessas informações. E eu posso conseguir isso de que forma? Posso fazer aí uma coleta manual, ou pode ser através de um sistema de informação, um sistema integrado ali, um ERP, por exemplo, que tem todas as informações, então de forma automática eu consigo esses dados, ou pode ser que eu tenha que fazer isso de forma manual, ali, preencher uma planilha de Excel, por exemplo. Também posso conseguir isso através de questionário, como questionários aí de satisfação, pesquisas ou fontes externas. Então, são várias aí, né, as fontes de dados. A gente vai ver aí, de acordo com o indicador, da onde, né, aonde a gente vai encontrar, né, os dados que a gente precisa. E é sempre importante que a gente garanta, né, a qualidade e a confiabilidade das fontes de dados. Esses dados têm que ser confiáveis, porque senão a gente vai basear toda a nossa decisão em dados furados, certo? Então, é fundamental que sejam dados de qualidade e confiáveis. E isso é um processo contínuo e dinâmico. A gente não vai avaliar o indicador uma única vez e esquecer ele. A ideia é que a gente acompanhe o desenvolver, né, dos indicadores. Então, é um processo contínuo e dinâmico. Nesse cenário aí, né, da coleta e medição de dados, a gente pode contar com várias tecnologias inovadoras. Então, a tecnologia vem transformando muito a forma como as empresas lidam com os dados e informações. Vamos ver quais são essas tecnologias? Então, a gente pode usar o BI, né, que é o Business Intelligence, que vai ter várias ferramentas, por exemplo, o Power BI, que ajuda a analisar dados. Tem o ERP, que é o sistema integrado, né, então a gente tem vários departamentos ali, o sistema de contabilidade, financeiro, logístico, tudo ali no mesmo sistema, as informações estão concentradas. A gente também tem o IoT, que é a internet das coisas, que possibilita também a gente captar dados. A gente tem o Big Data, que é muito bom para a análise de um grande volume de dados. A gente pode se usar de plataformas de pesquisa, tem aí várias plataformas de pesquisas online, né? Então a gente cadastra ali o questionário e distribui para as pessoas através de um link super fácil. E também tem o RPA, né? Que é a automação de processos robóticos. Então, a gente pode automatizar vários processos que antes deveriam ser feitos aí de forma manual. Essas aí são as tecnologias que vêm transformando todo esse processo de coleta e mensuração de dados, tornando tudo mais fácil, ágil e dinâmico.
Bom, agora a gente chegou no nosso momento do na prática. Vamos conhecer a nossa situação problema? Então, a situação problema é da empresa Mega. Qual que é o objetivo da empresa Mega? É manter um alto padrão de qualidade no atendimento ao cliente, garantindo a satisfação dos clientes e a resolução eficaz de problemas aí. Então, é uma empresa que tem como objetivo aumentar a qualidade ali do atendimento, o foco dela no momento é o cliente, certo? E para isso ela vai se utilizar de indicadores. Que indicadores? Então, ela vai usar tempo de resposta, taxa de resolução no primeiro contato, satisfação do cliente e número de casos abertos. Então, se a gente analisar, todos esses indicadores estão relacionados à satisfação, né, do cliente, à figura do cliente em si. Então, ela vai medir esse tempo de resposta para ver, né, como está sendo resolvidos os problemas ali dentro da empresa, a taxa de resolução, né, no primeiro contato, ver se o cliente está satisfeito e também ver esse número de casos em abertos. Só que ela não possui um sistema eficaz de coleta e medição de dados para avaliar o desempenho da equipe de atendimento ao cliente, ou seja, ela tem na cabeça dela que ela quer implantar os indicadores, já até selecionou, mas ela ainda não tem como coletar esses dados, ela não tem ainda os dados para poder calcular os indicadores. Então, o que a empresa ela deve fazer para ter um sistema eficaz de coleta e medição de dados? Para completar aí nesse processo, o que ela tem que fazer para, de fato, conseguir esses dados e poder mensurar os indicadores? Vamos descobrir? Então, primeiro, ela tem que implementar ferramentas e tecnologias. Então, ela vai se usar aí de sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, CRM, ou softwares de atendimento ao cliente que permita rastrear e registrar interações com os clientes. Então, a gente viu que existem várias tecnologias que ajudam a gente nesse processo de coleta e mensuração de dados. Então, ela tem que se aproveitar dessas tecnologias para conseguir reunir todos esses dados e eles serem aí confiáveis, certo? Ela também precisa treinar a equipe. A equipe ela precisa estar ciente de quais são esses indicadores, para que eles servem, e também ela tem que saber como registrar informações relevantes. Então, ela tem que conhecer o processo, o sistema, se ela tiver que registrar alguma informação, ela tem que saber como, né? Então, a gente tem que treinar a equipe. Também é importante, né, a gente se atentar à questão da coleta e armazenamento dos dados. Então, a gente tem que estabelecer aí processos claros para coleta de dados, incluindo quando e como os dados serão coletados. Então, a gente tem que pensar e colocar tudo ali no papel, toda essa parte da coleta e armazenamento de dados, né? Porque a gente tem que armazenar esses dados. Lembra que a gente tem que ter tudo documentado, tem que ser rastreável, então a gente tem que armazenar esses dados. E a partir disso, ela vai poder o quê? Identificar as áreas de melhoria. Se ela tem os indicadores, mediu, tem os dados, ela vai poder identificar o que está dando certo ou não, o que precisa ser melhorado. E também pode implementar ações corretivas. O que ela pode fazer, então, para melhorar a satisfação? O tempo de resposta está alto. Vamos pensar ali numa estratégia. E lembrando, né, que a coleta de dados deve ser um processo contínuo e dinâmico, permitindo ajustes conforme o necessário. Então, é um processo que é dinâmico. Se mudar alguma coisa, se a empresa, né, tiver algum fator ali novo, mudar uma estratégia, a gente também tem que adaptar aí os indicadores. Bom, então essa foi a nossa aula. A gente entendeu um pouquinho mais sobre esse processo de coleta e mensuração de dados. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço!